Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Universidade em Saída. Dessa vez, nós vamos além do conceito da extensão, a gente vai trazer a prática, porque no último episódio a gente conversou o que é a extensão, qual que é a missão da extensão. E agora a gente vai mostrar um projeto que tem um nome lindo, imponente, né, que inspira, que é o projeto Alma Lavada, que mistura saberes da química, da psicologia. É um projeto interdisciplinar e que produz efeitos positivos na comunidade. E para isso a gente está aqui com os professores Marcelo, Tatiana e ainda a aluna extensionista Ana Carolina. Eu quero que vocês sejam muito bem-vindos a esse episódio. A gente vai trazer um tema tão especial, né? Eu estou muito feliz de recebê-los aqui. Eu queria começar explicando para o pessoal que está nos ouvindo o que é o Alma Lavada. Porque a gente comentou aqui que é um projeto interdisciplinar, que reúne saberes, que tem um reflexo imediato na comunidade. Mas o que é? Como que vocês definiriam? Pode começar, professora? Bom, ele é um projeto, como você colocou, interdisciplinar. Ele surgiu como uma ação colaborativa de 2 projetos de extensão que estão vigorando nesse biênio. Então, ele nasce no ano passado. E depois ele vai tomando corpo ao longo de 2025. Mas eu acho que a história dele, ela é de muito antes, né? Eu acho que o Marcelo pode começar a contar, assim, a sementinha de uma lavada lá de longe. A sementinha, ela acontece lá em 2013, quando a gente consulta os dados de intoxicação que acontecem no Brasil, no estado de São Paulo, que a gente vê que o terceiro maior caso de intoxicação é por produtos de limpeza, inclusive com casos de óbito. Então, em cima desses dados, a gente elaborou um projeto inicial que foi aplicado inicialmente com o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Campinas, onde a gente atuava fazendo a conscientização delas a respeito de como utilizar corretamente os saneantes, que são os produtos de limpeza comerciais, utilizando EPIs, evitando misturas que causam intoxicação, e depois finalizando com a produção de saneantes que são alternativos, com componentes que são de baixa toxicidade, baixo custo, e que levam a comunidade a ter uma oportunidade depois de confeccionar esses produtos e ter uma renda complementar. Então partiu de uma preocupação, essa questão da conscientização, isso. E hoje chegou até o empreendedorismo, é isso? A gente faz o mesmo trabalho lá com elas, visando, no final, elas terem uma autonomia em que elas possam confeccionar com elas mesmas, né, com um catálogo pronto dos produtos e ter uma independência financeira, uma renda complementar, comercializando esses produtos num sistema de cooperativa ou de uma economia solidária. Ele chega agora, né, a essa composição interdisciplinar que está vigorando em 2025, agora como um projeto individualizado para isso, mas ele começou com essa união, né? O Marcelo tinha esse projeto que ele tinha desenvolvido separadamente, eu tinha outro projeto na mesma época, fazendo outras coisas, e aí a universidade ia adentrar a região do Campo Belo com uma série de ações, né? E nós fomos convidados aí no ano passado, né? Acho que finalzinho de setembro. Isso. Era isso? Final de setembro. A gente foi fazer uma visita lá na comunidade para conhecer um pouco de como era. Eu nunca tinha ido até lá. Então, foi a primeira vez que eu tinha ido. A gente só ouve falar da região, porque é uma região muito vulnerabilizada em vários aspectos. Então, a gente tem essa escuta de como que é aquele espaço, né? Que é um espaço grande, muitos bairros ali no entorno e muito vulnerabilizado. E aí, nós fomos fazer essa visita. Nessa visita, a gente pactou, assim, de início, a pedido, né, da universidade, uma ação colaborativa, né? Então, vamos começar. E aí, eu, psicóloga, o Marcelo, químico, e a gente, nossa, como que a gente vai combinar tudo isso, né? E aí a gente voltou pensando, já tinha a ideia de começar a partir de outubro, e a gente começou a conversar, como é que ia dar conta de fazer tudo isso acontecer, assim, onde que a gente se encontra nesse processo, né? E a sustentabilidade foi um caminho interessante da gente pensar, porque aí consegue unir o aspecto da promoção de saúde mental, que era uma coisa que é o que eu trabalho, é o que eu sei fazer, com a parte dos saneantes domésticos, né? E aí, conversando sobre isso, a gente foi tentando alinhavar
né? E quando a gente vai alinhavando essa proposta, a gente vai vendo que sustentabilidade, na minha opinião, acaba tendo 3 dimensões assim, interessantes para a gente pensar. Existe uma sustentabilidade que é a sustentabilidade minha, individual, assim, eu tenho que cuidar de mim, né? Eu tenho que estar inteira para fazer minhas coisas, eu tenho que dormir, tenho que comer, tenho que fazer as coisas, cuidar de mim, né? Então, isso é sustentabilidade no aspecto mais individual, né? A gente tem que ser sustentável também nas relações que a gente cria, né? Então, nessa teia que a gente começou a criar, a gente tinha que sustentar essa ação que ia rolar, né? Vai acontecer e vamos sustentar. Então, a gente começa a pensar que também é relação, né? Relação com os bolsistas, relação entre a gente, relação com a comunidade. E aí, a gente amplia a sustentabilidade para meio ambiente, né? O que a gente pode fazer para cuidar da gente, cuidar das nossas relações, cuidar do planeta, cuidar da minha comunidade, cuidar da sustentabilidade econômica, né, da comunidade onde eu vivo. Então, aí a gente teve um apoio muito grande da comunidade, que é a líder comunitária, Silene, que ajudou no primeiro momento para agregar as mulheres, né? Porque elas sempre vão com aquela expectativa, o que vai ser, e ela teve um papel ali imprescindível, né, pra gente, para unir as mulheres e engajá-las no projeto. E essa parte da sustentabilidade, no fim, o projeto, na minha opinião, ele tem várias pegadas, né? A parte de qualidade de vida, saúde pública e também a sustentabilidade ambiental. Descarte, diluição inclusive descarte de embalagens. Então a gente pode fazer um trabalho de conscientização em termos de sustentabilidade em várias frentes. Esse trabalho já foi apresentado em congresso de saúde, em congresso de sustentabilidade, de saúde pública, desde 2014, quando ele começou. Então, ele tem uma abrangência muito grande, né? A gente E aí, pode como que ele trabalhar acontece, assim? Vocês vão pra lá, e aí essas mulheres se reúnem, tem uma periodicidade, tem uma metodologia de ensino, como que é? Explica pra gente. A gente vai toda terça-feira, à tarde, a gente chega lá por volta de umas 2 horas, né, tarde. Aí tem a recepção, elas sempre fazem lá um cafezinho, um bolo, a gente conversa um pouco, aquele Parte início, boa. sempre com muito carinho e atenção, nunca falta, né, um cafezinho, uma coisa, elas fazem questão de levar. Aí a gente começa conversando, a Tati vai com a parte da escuta ativa, muitas vezes faz algumas atividades, algumas dinâmicas para integrar as mulheres, para elas conhecerem, no início, né, foi assim, para elas depois se ajudarem, inclusive, em algumas situações que elas revelam ali, que uma pode ajudar a outra, tudo. Depois a gente parte para a ação prática da confecção dos saneantes. A gente tem um espaço externo lá que a gente utiliza, onde a gente manipula os componentes de baixa toxicidade, de baixo custo, e elas vão, com a ajuda das alunas, ali elas vão dosando os componentes, fazendo os produtos, e durante... interagindo, né? Colocam músicas que elas gostam de ouvir, para irem se soltando ali. Para elas elas lavam a alma ali mesmo. Elas saem dali leves. Você percebe que para elas é muito bom, em todos os sentidos, né? Tanto de aprender a técnica, de aprender o saneante, quanto a parte psicossocial, né? Entrando na parte técnica, professor, por que é perigoso misturar, né? Poderia explicar, né? Porque eu acho que é algo que a gente pode aprofundar até para quem está nos ouvindo, né? Porque muitas pessoas também não têm esse conhecimento. Por que é perigoso? Que risco que tem? E aí, como que vocês fazem para que elas produzam produtos que são seguros, que são sustentáveis? Então, Gabi, tem várias maneiras de encarar essa periculosidade aí, né? Dos produtos dos saneantes comerciais. A utilização incorreta já é causador de intoxicação, ou irritação de pele, mucosas dos olhos, respiratória. Não usar luva, por exemplo, não usar óculos de proteção para mexer com uma água sanitária, e a utilização incorreta. A gente tem relatos, né, de donas de casa e de empregadas domésticas que elas, por exemplo, aquece a água, põe a água sanitária num balde, joga no banheiro lá e fecha a porta, por exemplo, achando que aquilo vai ter uma ação mais eficiente. Aí elas vão entrar no banheiro, tá aquele vapor de cloro, elas desmaiam, batem a cabeça no vaso sanitário. Tem vários casos de intoxicação e de acidentes com produtos de limpeza. Misturas também, que não são recomendadas, por exemplo, misturar multiuso com água sanitária com detergente, que tem liberação de gases que, se inalados na proximidade da mistura, podem causar ali uma tontura,
uma irritação, né, das mucosas nasais, enfim, tem vários casos aí relatados de intoxicação e de irritação. Então, quando você dá a possibilidade para elas, mostrando o que é possível, elas relatam, né? Problemas que já tiveram com produtos de limpeza, com misturas, e aí a gente introduz os produtos de baixo custo e baixa toxicidade, que é vinagre, álcool de cereais, sabão feito com óleo utilizado, várias combinações, mas utilizando componentes químicos que não têm toxicidade. E elas têm a oportunidade de fazerem, né, esses produtos e testarem. Que bacana. A gente tem casos, relatos lá de já, por exemplo, do limpa-vidros que a gente fez com elas. Teve um filho de uma mulher da comunidade que utilizou para desembaçar o vidro do caminhão, aquele caminhoneiro. E ele tinha problema, né? Aquele negócio de chover o embaço, porque era excelente. Elas testaram em casa, todas gostaram. A Tati adorou o produto. Eu adorei também, nossa. Então, são oportunidades. E outra, eu quero testar agora. A gente traz. E são coisas de baixo custo, elas têm lá, né? Por exemplo, vinagre, você tem em casa, óleo, você te usou óleo, você pode fazer o sabão, você tem um bicarbonato, um limão, água. Então, é lógico que cada produto tem sua destinação. Por exemplo, eu não posso comparar o efeito bactericida de um produto alternativo como esse com um produto comercial. Mas para limpeza de superfície, um óleo essencial que é usado numa formulação, ou um bórax, que também é um produto natural, ele tem efeito bactericida, não como os produtos comerciais. Mas para limpeza de superfície é o suficiente. É lógico que para um ambiente como um hospital, um laboratório de análises clínicas, aí eu tenho uma outra categoria de saneantes. Sim. Né? Então, para limpeza doméstica do dia a dia, funciona muito bem. Enquanto elas estão lá com a mão na massa, professora, o coração abre, elas se encontram, como que é? Porque ele está aqui falando, né, de toda essa parte interessante do conhecimento científico, técnico, né, dos saneantes, mas aquela interação entre elas, como que é, professora? Onde que entra a psicologia? O coração abre e lava a alma também, né? Acho que o coração abre não só comigo, que sou psicóloga, mas o coração abre geral lá. O coração abre com o Marcelo, o coração abre com a Ana, com a Bia, que é outra bolsista que está no projeto. Então, elas começaram assim, né? Quando a gente se encontrou, a gente fica num espaço que é cedido pela igreja, né? Santa Rita, lá na comunidade, na região do Campo Belo. E esse espaço, ele era muito usado por elas antes de ser o espaço que a gente compartilha hoje em dia, né? Então, muitas são muito atuantes na comunidade. Então, quando a gente chega lá, a gente tem a infraestrutura cedida por aquele espaço e uma história dessas mulheres ali. Tanto com a comunidade, quanto com as próprias vidas, quanto até com o uso dos produtos de limpeza, né? E assim, uma trajetória enorme, assim, muito tempo da vida dedicado ao cuidado remunerado, muitas são faxineiras, né, fazem esse trabalho, mas também o cuidado não remunerado. Então, a gente começou buscando isso com elas, né, Marcelo? Fazer um levantamento assim, olha, como é que a gente está chegando aqui? Então, o que a gente tem sentido, como que está a nossa saúde, como é que era a composição da nossa família. A gente foi fazendo algumas atividades e levantamentos para a gente poder ter uma ideia, assim, como é que é a vida das pessoas que estão aqui, né, o seu dia a dia, o que elas sonham, o que elas pensam, e também, assim, como que é a tarefa do cuidado e até o uso dos produtos domésticos ali de limpeza, e muitas começou a abrir o coração até por aí, né, dizendo, a gente mistura, e quando mistura, se a gente passar mal, faz o quê se passar mal? A gente bebe leite, deita no sofá, espera passar, então a gente vai vendo uma coisa, às vezes um pouco solitária, né? Um pouco assim, tô dando meu jeito, né? E a gente foi começando a acolher essa realidade, assim, uma realidade de perdas, né? Muitas dores aparecem ali, né, Tati? Aparecem muitas dores. O luto, né? Luto, aparece, assim, muitas estão numa faixa de idade, assim, que elas já cuidaram de filhos, agora cuidam dos netos, estão com bastante tempo de casamento, estão em períodos da vida, assim, que algumas coisas estão sendo ressignificadas até fisicamente. Então, elas trazem para o grupo essa abertura. Eu acho que a gente não teve quase nenhuma dificuldade, acho que nenhuma,
delas se abrirem, assim, Não. com a gente, de confiar, né? Desde a primeira vez elas acolheram a gente, assim, como parte da comunidade, e essa característica acolhedora, ela não parou de acontecer. Então, ela acontece no cafezinho que elas preparam, assim, elas começam a pensar na gente antes da gente chegar. E a gente começa a pensar nelas antes da gente chegar. Então, durante a semana, a gente não para de pensar, e elas também já estão fazendo doce de banana que vai servir no cafezinho, manda foto do doce. Então, esse contato, assim, acolhedor foi, acho que, o primeiro caminho, né, para a gente entrar com o projeto, e tudo é feito de uma forma muito dinâmica com elas, até a questão da instrução sobre o uso dos produtos de limpeza é feito por meio de jogos. A gente não condena, assim, do tipo, isso está errado, né, ninguém se sente constrangido de errar. Tá bom, eu fazia mistura até agora, depois eu vou aprendendo a fazer mais, e tá tudo bem, né? E aí elas criam tudo desde o início, e elas são muito atuantes também. Então, a gente faz algum esforço para criar convivência grupal e de fazer a dinâmica acontecer, mas elas rapidamente se apropriaram também do grupo, assim, elas ficaram donas do grupo, que era a nossa intenção também, bem rápido. Vocês estão potencializando talentos que já existiam, né? E a gente vai reconhecendo. E tá começando a gerar uma autonomia, entendeu? Uhum. Hoje eu percebo, quando elas vão falar das dores, vamos dizer, que a gente estava falando aqui, já é diferente a forma que elas abordam o assunto. Eu acho que as reuniões, né, essas dinâmicas que a Tati faz com elas, isso vai dando elas vão entendendo as coisas de uma forma diferente, se sentem valorizadas ali, capazes de fazer, né, alguma coisa que seja útil para elas, e você vê que a visão começa a mudar. Hoje elas são bem mais soltas, né, falam das coisas com mais naturalidade, são mais empoderadas, né? Sim. Eu acho que a gente percebe a diferença. E no grupo é isso, né, Marcelo? Elas entram, a gente tem um grupo até para recados, né? E elas se colocam, né? Então, a gente vai fazer alguma coisa, tipo, a gente vai fazer o quê? Né? A gente quer fazer o limpa-vidro. Tá bom. Então, como é que a gente vai decorar a embalagem? Aí elas criam. Ou elas, não, isso aqui a gente não vai fazer, a gente vai fazer de outro jeito. Ou a gente tentou fazer o sachê, tentou com tecido, tentou embalar de um jeito, não deu certo. Elas entram no grupo e falam, não deu certo desse jeito, a gente vai fazer desse. E que vai ser assim, que vai ser assim. Então, o produto tá lá. Né? Então, assim, o que vai rechear o sachê, né, a parte toda da substância, o componente do sachê, tá lá. Mas o tecido que vai fazer, como que vai decorar, como que vai amarrar. Então, tudo é feito nesse passo a passo. Enquanto elas estão fazendo isso, elas estão se ajudando, elas estão se escutando, elas gostam muito de ouvir música. Então, elas colocam a música que elas gostam. Né? Elas não estão preocupadas em agradar. Sertanejo raiz, hein? Sertanejo raiz. Modão. Né? E aí, todo mundo vai ouvindo, e aí quem gosta de outra música coloca, e a primeira escolha das músicas, que era uma coisa que a gente queria que fosse um clima de criar, não sistema de produção, assim, tipo, tem que produzir 200 limpa-vidros. Não é, assim, produção em larga escala. Cada produto que elas fazem, e isso foi uma conclusão do grupo, elas fazem dizendo como é bom quando a gente coloca a alma aqui. Então, cada uma que está embalando, que está fechando, que está enfeitando com intenção de fazer. Então, não é assim, vou fazer um produto. Eu vou fazer um produto que tem algo de meu ali dentro, né? E ficou com essa cara mesmo, né? E mesmo quando a gente foi fazer em grande quantidade, foi da mesma forma. Porque a gente fez para as mostras, né, de talentos na Catedral e no Campo Belo. Que a gente nos círculos geológicos daqui, né? Quando foi fazer em maior quantidade de produtos, elas também levaram da mesma forma. Aceleraram ali, faz isso. Elas se dividindo o trabalho. A gente está ali orientando, mas elas se envolvem bastante. Elas são incríveis, assim. São incríveis. Uma sabedoria, assim, de vida que é incrível. É outra história, assim. É fazer a coisa fluir de um jeito tão bonito, assim. É terminar uma produção de uma coisa que é bastante coisa para fazer, né? E tem que lembrar como mistura isso com aquilo e como é que põe nesse frasco, e assim, elas se apropriarem disso tão rápido e fazerem questão de produzir cantando. Então elas cantam enquanto elas estão fazendo, elas põem música, elas contam história, elas incluem alguma que tem dificuldade, você pode fazer isso aqui, eu faço aquilo, e até comigo, né? Elas fizeram isso.
Numa vez que eu falei assim, eu acho que eu vou encher assim. Aí elas disseram assim, não, é mais fácil fazer assim, né? Então, elas corrigem numa boa e tá todo mundo bem, e assim, é encantador. É E às vezes encantador. pelo menos, chego com aquela mentalidade de ciências exatas, né? Não, se for tantos ml disso, tantos ml disso, eu falo, mas quanto que é tantos ml? Quer dizer, temos que não identificam quantidade, né? Elas fazem uma marquinha lá com a caneta, a gente faz para elas, marca, tá até aqui, tá, então vamos lá. E começa. Então elas vão se adaptando e querem fazer do jeito delas, para elas poderem fazer. Não dá para ler, mas faz uma marquinha que a gente sabe quanto que é E todo esse engajamento, essa coletividade, esse sentimento que vocês estão trazendo aqui, estão muito conectados com o nome, né? Eu queria saber a história desse nome, porque é um nome tão poético, né? Um nome tão profundo e que mistura os dois mundos, né? A alma, a questão dos saneantes, mas também a própria alma lavada. Então, como que nasceu esse nome? A ideia foi de vocês? Foi delas? Como que foi? É uma longa história. Definitivamente elas batizaram. Definitivamente o batismo foi delas, né? E a gente estava até tentando lembrar em que momento esse batismo do grupo acontece assim. Porque a ideia de lavar a alma, ela estava presente desde quando a gente criou o grupo. Assim, eu e o Marcelo conversando, a gente falou assim, a gente vai ter que começar vendo o que dá para fazer, assim, o que dá para soltar do que está ali, a gente entender e deixar fluir, né? Então, é para ser gostoso, né, o espaço. Seja lá o que a gente for fazer, é para ser bom, é para ser uma aprendizagem significativa, não é só ensinar, né? É trocar, é criar. E eu acho que foi naquele dia que elas começaram a fazer a playlist, não foi? Foi quando a gente fez o dia do sabão. Lá em 2024. É o dia do sabão. Foi em outubro, por aí. É. Nossa, elas estavam muito felizes. Foi o primeiro produto dia. que a gente fez com elas, né? Elas levaram óleo reutilizado e aí levaram lá o aparelho de som. A gente achou que não ia ter óleo suficiente, lembra, Marcelo? E aí elas chegaram lá com muito óleo. Nossa, tinha muito óleo. Era muito. E aí elas estavam mexendo, acho que aquela parte da soda, né? Com óleo. Com óleo e fazendo aquela mistura ali. E enquanto elas estavam fazendo a mistura, a gente até gravou, né? Um momento que uma delas falou assim, olha aí, isso aqui é alma lavada, né? Então elas vão mostrando que elas estão lá 100%. Eu acho que assim, processo criativo, a gente começou a criar juntos ali, trocando uma ideia. Mas batismo é delas, assim, naquele momento assim, né? É isso aqui que a gente está vivendo. E hoje elas se reconhecem assim, né? Alma lavada. Como alma lavada, né? E aí elas criam soluções impressionantes, assim, a gente estava tentando filtrar eu não lembro o que a gente estava tentando filtrar, depois elas tentaram filtrar o óleo, e depois tentaram filtrar o óleo com um filtro que não deu certo, outro filtro que não deu certo. Daqui a pouco estavam filtrando com meia calça usada, uma por cima da outra. E assim, o que dava para fazer, o que tem na mão, o que tem em casa, né? Assim, não vou mais usar aquilo. Isso pode ajudar a filtrar um óleo, se for preciso, para fazer o sabão. Não tem outra coisa? Tem isso. Vamos tentar, assim. Se vai dar certo ou não, a gente está aqui também para tentar. Dentro do que for seguro, a gente tenta. Se der errado, a gente também fala, deu errado, né? E algumas tinham as receitas próprias, né? Então, lava a alma mesmo, assim. Lava a nossa alma, eu acho, também, com esse encontro. Às vezes uma troca. A gente sai de lá, assim, já saí comovida, já saí dando gargalhada, eu já saí pensando. Então, também pra gente é isso. Bom. Agora eu queria olhar aqui um pouquinho para o lado, para Ana Carolina. Ana, você que é estudante, né, de graduação, que se envolveu num projeto de extensão, queria que você contasse um pouquinho como que você foi parar nesse projeto, como que foi essa história e como você se sente de fazer parte, o que você faz lá, como você atua, desde quando, né, e como que tem sido para você essa experiência? Assim, eu entrei no projeto, acho que desde o comecinho dele, né? Eu tinha aula com o Marcelo, aí ele tinha divulgado no grupo da minha sala que ia abrir vaga. Aí eu mandei e-mail pra ele, aí a gente conversou e eu acabei entrando no projeto. E eu lembro que, assim, foi uma experiência muito nova, assim, pra mim. Foi uma experiência que eu nunca tinha tido na minha vida e assim, eu falo que quando eu vou pra lá, eu fujo da minha realidade, sabe? Eu acho que, tipo assim, eu posso
porque a faculdade eu tenho uma rotina meio maluca, assim, né? De muita prova, estudo, então é muita coisa pra fazer. E eu sinto que quando eu vou lá, tipo, tudo fica mais calmo, sabe? Eu chego lá, elas me recebem tão bem. A gente chega, elas abraçam a gente, elas conversam com a gente. A gente chega lá, eu lembro que tem uma mulher lá que ela faz um doce que eu adoro e ela sempre leva pra mim. E assim, eu me sinto tão bem, eu me sinto tão bem acolhida lá. E assim, eu faço um pouquinho de tudo, assim, lá. Eu escrevo as coisas pra gente submeter o trabalho, eu converso com elas, eu ajudo nas oficinas quando a gente vai fazer algum produto com elas. Então, assim, é um projeto que eu falo que eu tenho um carinho por ele muito grande. Eu acho que foi uma das melhores coisas que a faculdade pôde me proporcionar foi esse projeto, porque ele é muito lindo mesmo, assim, você chega lá, a energia é totalmente diferente, assim, ela é uma energia alegre, de festa mesmo, assim, você chega lá, elas já estão cantando, elas já colocam a música, a gente começa a cantar, fazendo as coisas, elas me ensinaram muitas coisas também, é assim, é incrível. Você acha que é importante a universidade sair de si para ir para a comunidade, né? Porque o nome desse podcast é Universidade em Saída, que significa justamente esse movimento. Você acha que, claro, né, a gente tem o ensino, a pesquisa, mas você acha que como uma formação completa, integral, é importante que a universidade saia de si, vá para a comunidade, tenha essa troca, que vocês aprendam com comunidades, que a comunidade aprenda com vocês? Como que é a sua visão? Olha, eu acho de extrema importância, porque eu falo que a minha formação está sendo totalmente diferente do que ela seria se eu não tivesse ido para o projeto. Eu acho que o projeto, ele proporciona um aprendizado prático mesmo lá na comunidade. Você lida com pessoas, você aprende a escutar, você aprende com elas. Então, assim, você ensina também algumas coisas, mas elas me ensinaram muitas coisas, entende? E você tá em um ambiente muito bom. E eu falo que, assim, sempre que me perguntam do projeto, eu sempre falo, se você tiver oportunidade, faça, porque ele é um projeto muito bom. Porque, assim, a extensão, eu acho que ela vai muito além de você ir lá, trabalhar com a comunidade, e você falar assim, nossa, eu tô fazendo um bem maior. Mas não é só isso, sabe? É uma coisa que eu acho que até pro pessoal da pessoa, pra carreira, você aprende como, sabe, lidar com pessoas totalmente diferentes. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem a sua peculiaridade. Então, assim, eu acho que eu mudei muito desde que eu entrei no projeto e eu acho que até na faculdade eu mudei muito. Eu falo que eu mudei totalmente quem eu era desde que eu entrei no projeto. Eu era de um curso, mudei de curso por causa do projeto, porque eu não me identifiquei mais com o curso, porque o projeto mudou totalmente. Me mudou, porque eu falo que ele é incrível. E você falou que aprendeu bastante com as mulheres, né? O que você aprendeu, assim, se você pudesse listar o mais importante, assim, as lições que você aprendeu? Olha, eu aprendi que, assim, eu aprendi muita coisa. A dona Conceição me ensinou a costurar, uma coisa que eu não sabia. Me ensinaram a fazer muitas coisas lá, muitas coisas. A cozinhar coisas que eu não fazia a mínima ideia como faziam. Mas também me ensinaram a escutar muito. Eu era uma pessoa que eu acho que eu não sabia escutar. E eu acho que eu aprendi a ensinar também as pessoas. Eu acho que eu não tinha muito essa didática antigamente. E eu acho que agora eu tenho muito mais. A trabalhar muito em equipe, porque lá a gente trabalha em equipe, não é uma pessoa trabalhando e as outras só escutando. A gente é uma equipe que trabalha todo mundo junto. Então, quando a gente vai fazer uma oficina, a gente explica primeiro, mas depois de um tempo elas já estão fazendo sozinhas. Então, a gente teve semestre passado, a gente foi fazer limpar vidros, e eu lembro que, assim, eu expliquei no comecinho e depois elas já estavam fazendo tudo sozinho. Eu falei assim, tá vendo? Então, tipo assim, a gente é uma equipe, então eu acho que a gente aprende a trabalhar em equipe. A gente aprende a ensinar, a gente aprende a escutar as pessoas,
fora a gente... E as histórias que elas contam, assim, são maravilhosas, assim. As histórias de vidas delas são incríveis. Alguma te marcou em especial? Olha, tem de uma mulher que ela cuida da irmã dela. E a irmã dela é bem doente. E ela também tem os problemas de saúde dela. E mesmo assim, ela sempre vai lá. Ela sempre tá lá com um sorriso no rosto. Às vezes ela leva a irmã lá. E o grupo sempre inclui a irmã dela também. Quando ela vai lá, ela teve uma dinâmica também do Limpa Vidro, que a irmã dela ficou lá fazendo as coisas com a gente. Então eu acho que isso define um pouco o nosso projeto, que é a inclusão. Todo mundo lá participa, todo mundo faz parte. Eu acho que é praticamente uma família, entende? A gente formou um laço muito grande, um vínculo muito grande uns com os outros. Eu falo que, tipo... às vezes as mulheres mandam mensagens pra mim. Eu lembro que eu recebi mensagem de Feliz Natal, perguntando quando que eu ia voltar pra lá. Então, assim, eu falo que é um vínculo, assim, que você cria, um ajudando o outro, a inclusão que, independente de tudo, a gente tá lá, sabe, um pelo outro. Eu acho que isso é o mais marcante, assim. Lindo esse relato, né, professores? Lindo. Por que vocês acham que é tão importante que o aluno conheça a extensão, que ele possa levar o conhecimento adiante, que ele possa aprender também? Por que vale a pena? Então, eu lembro do caso da Ana, quando ela começou como bolsista, ela falou assim, não tinha nem noção que a universidade chegava numa comunidade. Ela fazia parte de um curso de biomedicina, que é meio período, então a gente chegava ali, tinha essa aula, convivência, mas depois ia para casa, né? Eu acho que o fato dela conhecer a extensão e saber o que já foi e aí divulgando para as amigas, né, da sala. Eu acho que só o fato de saber que existe a extensão e como ela funciona hoje na PUC, isso aí já é válido. É um processo vivo, né? Então, acho que a gente pode conhecer muita coisa pelo livro, a gente pode conhecer um monte de coisa pelo exemplo, pela aula, né? Por algum caso que a gente estuda, mas quando a gente tem a dinâmica de ir para algum lugar, a gente é tocado, assim, em vários pontos da nossa existência. Acho que assim, eu não poderia dizer melhor do que a Ana disse, entendeu? Acho que ela disse tudo e mais um pouco, porque é por isso que a gente sente que um aluno, assim, primeiro quando a aluna está com a gente, é também totalmente diferente a gente ter um projeto que tem um aluno engajado e ter um projeto que a gente não tem um aluno engajado, ou que ele está engajado, mas não está muito dedicado. O caso da Ana, o caso da Bia, elas estão imersas nessa realidade com a gente. Então, assim, eu não poderia dizer melhor do que ela, mas, assim, vou me arriscar a dizer que, assim, é para ser uma aprendizagem de verdade. É para a gente aprender também com aquilo que a gente planejou de um jeito e saiu do outro. Porque a extensão, ela é viva. A gente fala assim, vamos fazer de tal jeito? Vamos. A gente combina entre nós, a gente chega lá, tem uma sugestão super criativa, que a gente fala, a gente não pensou que podia ser assim. E elas pensaram, e aí gentilmente elas vão colocando. E a gente não deixa de ver que tem esse protagonismo das mulheres que estão ali. Ao mesmo tempo tem cuidado com a gente, de saber, assim, em alguns momentos que todo mundo cuida do grupo junto, mas tem também aquela opinião forte que é colocada no grupo também sem medo. Tipo, eu acho que a gente tem que ir por aqui, né? E aí... É um lugar seguro. Um lugar seguro, e talvez o livro diga, não, talvez melhor fosse, mais legal fosse fazer desse jeito, ou o método de fazer diz assim, mas elas podem dizer, assim, coisas que depois elas vão desconstruir, reconstruir de novo, ou ajudar a gente a desconstruir, reconstruir, né? Opinar, a gente chega com a receita do sabão, né, dos componentes de um jeito, e elas falam assim, olha, eu fazia de outro. Quando a minha mãe fazia lá em casa e eu era pequena, eu lembro dela assim, assim, assim. Tinha umas que colocavam no fogão, né? Tinha umas que cozinhavam sabão no fogão, né? Então, elas também vão entendendo que... Elas também vão alertando as pessoas ao redor, assim, ó, não é para fazer mistura, isso aqui tem que usar assim, aquilo ali tem que usar de outro jeito. Elas vão opinando sobre o aroma, né, que vai utilizar. Ah, esse aqui eu achei muito forte, né? Nem fiquei muito perto, porque eu não gostei, que esse aqui tem muito cheiro disso. Mas esse aqui eu gostei, esse aqui ficou legal, né? Então, elas ajudam a escolher
tudo. E elas cuidam, né, também. Elas estão, acho que tão acostumadas a cuidar, e elas cuidam. Assim, o cuidar, ele acaba sendo, para elas, uma exigência social que traz sobrecarga também. E, assim, sem elas perceberem, elas já estão cuidando. Então, às vezes, a gente também precisa regular esse lugar delas ficarem sempre cuidando o tempo todo. Tipo, divide a carga com a gente. Aqui a gente está fazendo o projeto, aqui também todo mundo cuida um pouquinho. Então, deixa a gente cuidar de vocês um pouquinho também, né? Então, assim, deixa que a gente, nessa hora que tiver difícil, a gente assume e na hora que for para cuidar, a gente também aceita o cuidado. Mas é um cuidado que a gente para e pensa. É um cuidado de sobrecarga? É um cuidado imposto de fora? Ou é um cuidado que eu tô com vontade de fazer por você? É tão espontâneo quando é com a Ana. A Ana, assim, elas têm um cuidado com ela, de saber se ela tá bem, de saber como é que tá indo a faculdade, né? Elas são incríveis comigo, assim, eu não tenho como expressar a gratidão que eu tenho por elas, assim. Eu amo elas, de verdade, assim, elas são um grupo, assim, sensacional, assim, eu amo ir pra lá. Toda terça-feira é a minha alegria, assim, falar que eu vou pro Campo Belo, que, assim, é incrível. Você chega lá, o ambiente, você é tão bem recebida, elas conversam, elas perguntam como é que tá a sua vida, elas falam as histórias delas, sabe? É um acolhimento, assim, um ambiente tão bom, tão de carinho, muito bom. É isso, e eu acho que é a gente pensar numa metodologia, assim, claro que a gente tem por trás uma metodologia, então a gente faz todas as etapas que pra gente são aquelas etapas organizadas, né? Então a gente primeiro vai caracterizar o público, né? A instituição onde a gente tá, o local para onde a gente foi, depois a gente vai promover as ações, né? Que a gente precisa promover com relação àquilo, depois a gente já tá numa etapa agora que elas estão tão autônomas a ponto de inverter e elas se tornarem as multiplicadoras do conhecimento. Agora vai começar a etapa contrária. E aí a gente tem avaliado, né, ao longo do processo, como que elas estão entendendo o grupo, e vamos avaliar no final. Mas eu acho que tem trazido isso pra gente, assim. O fato da gente ter uma metodologia não significa que a gente tem que chegar lá e impor os passos rígidos, né? Tipo, vamos cumprir uma metodologia, então a gente vai fazer assim. Não, você vai fazer assim, se o seu jeito de fazer é um jeito que contribui para o processo, não atrapalha de modo algum, muito pelo contrário, ajuda, cria junto, isso vai ser incorporado na metodologia. Então, assim, não são passos duros, são passos que a gente pode escrever sobre eles de uma forma mais técnica, mas quando a gente vive, né, a gente vai lá e encontra a pessoa, a questão técnica tá meio de background, assim, a gente tá no encontro e a gente tem que levar o aspecto técnico para lá, mas de um jeito que a gente dialogue, que a gente não se feche, não fique hermético, assim, é tipo só uma coisa técnica, mas a gente não perde o horizonte, né, a gente tem um horizonte, a gente tem os nossos processos. Então quando a Ana vai apresentar um trabalho num congresso, que é fruto da ação de lá, é super organizado de acordo com as normas do Congresso e tem resultados para a gente apresentar num Congresso como foi o de saúde. Apresenta o trabalho e fala, ó, tá aqui, o trabalho tem essa constituição científica. Quando ela está lá, a ciência está com ela, mas ela está no diálogo, ela está na vida, né? Eu acho que é isso que diferencia a pesquisa da extensão, né? A pesquisa você fica preso, entre aspas, né, a uma metodologia que você tem que seguir para obter alguns resultados e comparando, né? Ali, lá na extensão a gente tem a metodologia, a gente tem nossos objetivos, tudo, mas a coisa se constrói no momento. Né? A metodologia, às vezes, uma construção coletiva. Ela né? cai por terra, no outro encontro é uma outra metodologia, mas ela existe, mas é outra, porque a gente sabe que a gente chega nelas daquela forma, por causa do retorno que elas dão, né? Então, sempre é uma novidade, é uma coisa que encanta também a gente, né, na extensão. Bom, a gente está caminhando agora para o final. E eu queria perguntar para cada um de vocês o que o Alma Lavada representa na vida de vocês hoje. Quem quer começar? Eu posso começar. O Alma Lavada hoje para mim ela é uma continuidade de um projeto que já teve um início, mas que tem hoje uma outra amplitude, né? Que é uma comunidade vulnerável e não tão fechada como era, por exemplo, o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas que eu trabalhei, né? Então, é interessante
E é gratificante a gente conseguir levar conhecimento técnico para uma comunidade que é vulnerável, mas de uma forma acessível, e para a gente, professor, é um retorno que a gente sempre espera, né? Você está ali na universidade tanto tempo, estudando e tal, né, tendo sua formação, depois você dá as suas aulas, tudo, e levar isso para a comunidade, ter o retorno, eu acho que a gente fecha o ciclo completo aí da atuação, né, acadêmica, e essa parte da comunidade está junto desse ciclo. É muito gratificante, eu acho. É o que a gente sempre esperava como professor, por exemplo. É uma realização para mim. Para mim eu acho que é um espaço muito criativo, então eu levo para mim toda essa criatividade e esse desejo de viver que elas têm, essa contribuição. Eu acho que assim, eu me sinto muito contemplada pessoalmente e profissionalmente quando eu vejo o alcance que o projeto tem, né, quando eu vejo a abertura que a comunidade teve para nós, né, então foi preciso que a gente tivesse uma infraestrutura que é cedida pela comunidade, que a gente tivesse pessoas participantes da comunidade que quisessem estar lá, porque não é de cima para baixo, né? É assim, vocês querem? Queremos, então vamos, né? Então, eu acho que é sobre ética, eu acho que é sobre carinho, eu acho que é sobre história de vida, sobre aprender com o outro. Então, ele é transformador para mim, né? E eu vou, assim, feliz. Né? Porque elas contagiam, assim, não tem como, né? Mesmo quando a gente vai, às vezes sai de uma atividade na universidade e vai pega Kombi ou vai de carro ou chegou lá, mudou, virou a chave, né? E aí começa uma outra história, né? Outra vibe. Hã? É outra vibe. É outra vibe. É outra vibe. Só experimentando pra sentir. Assim. Muda o dia. Isso é verdade. Eu acho que pra mim a Alma Lavada, eu acho que é muito difícil descrever o que ela é pra mim hoje em dia. Ela é uma parte muito importante, eu acho que, assim, da minha vida, realmente. Eu acho que quando eu tô, às vezes, num dia muito corrido, ou um dia triste, assim, realmente tô meio mal, eu vou pra lá, tudo muda, assim, eu fico feliz, eu, sabe, me sinto bem lá. Eu me sinto bem de poder escutar elas, de ajudar elas de alguma forma, me sinto bem por poder falar com elas também, às vezes. Então, assim, eu acho que acho que é incrível, assim, o acolhimento que a gente tem lá, o suporte que a gente tem delas, assim, porque elas sempre foram muito engajadas nas oficinas, elas sempre tiveram muita vontade de fazer dar certo, elas sempre falaram assim, não, vamos fazer dar certo. Então, elas sempre falaram assim, não, vamos fazer isso porque isso aqui vai dar certo. Então, elas sempre tiveram essa vontade. Então eu acho que isso é muito gratificante, a gente ir lá, a gente propor as coisas e elas quererem fazer dar certo. Então eu acho que isso é muito gratificante, sabe? Você ir lá, você querer fazer a diferença e elas quererem também fazer, entendeu? Elas se levam a sério com leveza. Exato. Elas se levam muito a sério. Elas levam a coisa a sério. E acho que só não participam mais, né, e não podem estar mais com a gente, até com uma frequência que elas desejariam ter, porque a vida também se impõe, né, e a vida na comunidade tem os seus aspectos duros e difíceis, assim, então às vezes a gente sente que tem algumas que gostariam de estar, mas não conseguem por algum impedimento de vida, seja saúde, né, muitas já têm mais idade, horário, né, e a gente também tem as limitações do horário. Porque muitas delas trabalham o dia inteiro, né, elas só conseguem à noite. E é sobre se levar, assim, eu acho que fica esse aprendizado. A gente pode se levar a sério, né, levar o que a gente faz a sério, mas com leveza, né? Então elas deixam muito isso pra gente. Dá pra gente ser sério. Exato. E leve. Exato. Anotei já esse conselho aqui. Não é nem meu, não, é delas. Não, lá é tudo muito leve, muito leve. Você fala as coisas e parece que flui tão bem as coisas. Sabe aquela coisa assim, no fim tudo dá certo? Pra elas vale isso aí. Tá. Às vezes a gente não pensa assim no acadêmico, né? A gente fica ali preso a uma situação de estresse, de preocupação, mas no fim dá certo. Você tem que... E elas fazem isso com uma facilidade, né? E dá certo pra elas. Todos os saniantes acertam certinho. Exato. Se deu errado, elas falam, vamos mudar isso. Acertou. Ninguém saiu lá sem fazer um dia que o saniante não deu certo. Né? Não, lá é... E se a receitinha não fica tão boa, né? Se o sabão não fica tão durinho quanto elas queriam,
elas também dizem, né? O meu sabão não ficou tão durinho, mas acho que a próxima receita vai ficar. Ou esse aqui que não tá tão durinho, chega pro Marcelo, professor, esse aqui que não tá tão durinho, a gente pode dissolver e fazer isso. A gente fez a segunda vez o sabão por causa delas. É verdade. Porque elas não gostaram do jeito que ficou. Aí eu falei, vamos mudar a receita. Aí mudou com o esqueminha da garrafa PET, tudo, deu certinho, né? Aí elas falaram, agora sim. Agora você pode levar, a gente pode levar pra amostra lá. Elas fizeram Controle de qualidade, né? É o controle de qualidade. Elas são controle de qualidade Elas rígido, são né? muito rígidas. Mas tem que Elas ser. são super exigentes, assim. São exigentes, São mas assim, mesmo. porque é a vontade do bom, né? É, elas Assim. só aprovam depois que elas testam. Ah, É. legal fazer, cheirinho gostado. Mas a hora que a gente testou, gostou, testou no vídeo do caminhão, agora realmente Do planejamento ao controle de qualidade. Exatamente. Exato. Todas as etapas. Pessoal, foi um prazer conversar com vocês. Agradeço muito a presença. Eu acho que é assim enriquecedor a gente bater um papo como esse, né? Trazer um projeto à luz, né? Um projeto tão sensível, tão completo, de diferentes áreas conversando. Então, muito obrigada pela presença de vocês. E eu espero vocês no próximo episódio de Universidade em Saída, que a gente vai trazer aí muitas estratégias, muitos projetos, tudo que a extensão aqui da PUC Campinas faz para transformar todo o conhecimento em impacto real na sociedade. Até!